Graças a paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do estudo de João. E a gente vai dar sequência aqui ao capítulo 9. Eu quero fazer uma leitura com você a partir do versículo 13, que diz assim: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós? E o expulsaram. Até aqui, vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos diante da Tua palavra, Pai, diante da Tua voz, diante da Tua revelação. Eu oro pedindo meu Pai, que cada vida que tiver acesso a essa mensagem possa ser ricamente abençoada, possa, meu Pai, receber uma mudança na mente, no coração, na vida, para que tudo, meu Deus, seja para a tua honra, para a tua glória e para o louvor do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Igreja, hoje a gente vai falar sobre um tema que pode ser traduzido com a seguinte frase: a pior cegueira. E a pior cegueira é aquela de alguém que não quer enxergar. Você já ouviu essa frase, esse ditado popular? O pior cego é aquele que não quer enxergar. E isso se confirma na maioria das vezes quando as pessoas insistem em alguma coisa errada e elas estão determinadas a não acreditar em uma verdade. Vou dar um exemplo aqui para que fique mais claro. Você já deve ter visto ou ouvido algum caso, por exemplo, de uma mulher que está extremamente apaixonada por um homem e ela passa a ter uma vida devota a esse homem e todo mundo sabe que esse homem ele é infiel, é mau caráter, é desrespeitoso e mesmo com todos esses, né, alertas e todas as pessoas avisando, essa pessoa insiste, essa mulher insiste em ter um relacionamento com esse homem e, na maioria dos casos, a gente sabe que as histórias não terminam muito bem. E, no caso dessa mulher, a gente pode dizer, nossa, o pior cego, né, é aquele que não quis enxergar o que estava diante dos seus olhos. E por que que isso acontece? Porque há um grave problema de idolatria no coração. No caso dessa mulher, ela colocou esse relacionamento, esse homem, em uma posição de idolatria no seu coração. Ela estava disposta a sacrificar tudo, né? Sacrificar até mesmo a sua própria segurança, a sua vida, a comunhão com Deus ou a comunhão com a família,
por amor a isso, então a gente identifica que o efeito do pecado ele leva as pessoas a rejeitarem a obra de Cristo e a colocar outros no lugar que somente Cristo deveria ter de primazia nos nossos corações. E Paulo fala sobre isso de uma maneira muito clara em Romanos, no capítulo 1. A gente pode ver pelo menos 2 versículos, o 21 e o 24, que dizem o seguinte, versículo 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E o 24 diz, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Ou seja, Deus dá a todo instante sinais da sua maravilha, sinais da sua grandeza. Nós temos, né, as evidências da natureza e a todo instante gritando e mostrando que Deus existe, mas muitas vezes o coração pecaminoso ele se fecha em relação à grandeza de Deus e ele quer viver uma vida ausente de Deus, uma vida que rejeita a Cristo. Isso acontece quando alguém decide não enxergar essas evidências, por isso que o pior cego é aquele que não quer ver algo que está diante de si. E isso é algo que está muito claro acontecendo nesse texto que nós lemos, e eu queria contextualizar esse texto para você. Nós estamos ainda em Jerusalém, Jesus Cristo ele está desde a festa dos tabernáculos em Jerusalém, e agora a gente está num período entre, né, a festa dos tabernáculos e a festa das luzes, e Jesus estava andando pela cidade, encontrou um homem cego de nascença, os discípulos questionaram se aquele homem estava nessa condição por um pecado próprio, ou por um pecado dos pais. Jesus ele fala que é para que a sua glória se manifeste, cura esse homem de uma maneira bem inusitada, bem diferente. Ele passa uma pasta de lama nos olhos do homem, manda ele se lavar no tanque de Siloé, e esse homem é curado. E a gente vai ver essa evidência da grandeza de Deus, ela aponta para sua majestade, para sua divindade, mas ela também traz um incômodo para aqueles que insistem em negar a messiandade e a grandeza de Cristo, e foi isso que aconteceu. Então, depois que Jesus cura esse homem, no versículo 13 diz que pessoas levam aos fariseus esse homem que era cego. Depois que eles levam, o ponto central é porque Jesus Cristo curou esse homem no sábado. E aí os fariseus fazem um interrogatório com esse homem. Então o que acontece? As pessoas que levaram esse homem para os fariseus muito provavelmente foram seus vizinhos, levaram até os fariseus porque a pauta do sábado era algo muito caro para os fariseus, era algo muito importante para eles. Então, quando esse homem vai até os fariseus, vai por uma causa que já havia sido discutida antes. A gente vê isso no capítulo 5 de João, quando Jesus também cura um paralítico no tanque de Betesda no sábado, e Jesus, né, tem controvérsias a respeito disso. Então, muito provavelmente, esse homem é levado pelos seus vizinhos até os fariseus para eles discutirem essa questão, e os fariseus eles tinham uma autoridade para fazer um inquérito, um interrogatório, algo que seguia uma formalidade jurídica. Eles levam esse homem para ser interrogado, e quando eles levam esse homem, a pergunta é simples: como você foi curado? E esse homem fala o que aconteceu. Olha, um homem colocou lodo nos meus olhos, eu me lavei, agora eu vejo. Os fariseus eles se enfurecem com essa resposta porque eles não querem ver, enxergar que Deus estava presente em Jesus Cristo, ou melhor, Jesus Cristo é o próprio Deus, estava ali diante deles, o próprio Deus agindo. Então, no versículo 16, eles dizem: esse homem não é de Deus porque não guarda o sábado. E eles se enfurecem por isso. Mas outros também dizem: como que ele pode fazer esses sinais sendo um pecador? Então, existe uma discussão entre os fariseus. Alguns
acreditam que ele não é de Deus porque ele curou no sábado, e outros acreditam que ele é de Deus porque só alguém que vem de Deus poderia fazer coisas tão grandiosas como essa que ele fez, foi curar um homem cego de nascença. E aí no versículo 17, parece que como estava essa confusão, os fariseus não estavam, né, em um consenso, eles trazem novamente o cego para essa cena e perguntam mais uma vez, agora uma pergunta mais pessoal ao cego. E a pergunta é: o que você acha desse homem que te curou? E o cego é claro, é objetivo, e ele diz: olha, ele é um profeta. Obviamente que esse cego ele não tinha uma formação, né, profunda teológica, ele não está fazendo uma afirmação com base num entendimento completo, mas aqui fica claro que ele não está mais se curando apenas da sua vista física, mas a sua vista espiritual começa a dar uns primeiros passos para que ele compreenda quem é Jesus. Então ele primeiro começa dizendo que Jesus não é um homem qualquer. Ele não é um homem comum. Ele é alguém que curou a vida dele, então ele já está numa outra prateleira e ele coloca Jesus na prateleira de um profeta. Muito provavelmente um dos profetas que passaram, né, por essa terra, não propriamente o profeta profetizado em Deuteronômio por Moisés, mas já é um sinal de que esse homem ele está começando a entender, começando a curar a sua vista espiritual para compreender a revelação de Jesus como Filho de Deus. E, na sequência, esses fariseus eles começam a duvidar que o cego ele tinha sido curado mesmo. E aí eles trazem também os seus pais para confirmar se esse homem é cego. O que pode ter acontecido? Talvez eles pensaram, né, que os vizinhos levaram uma pessoa errada para ser interrogada, que não era aquela pessoa, ou que ele nunca realmente havia sido um cego de nascença. Então eles fazem o seguinte: vamos levar os pais desse homem, porque agora a gente não vai ter margem para dúvida alguma de que ele foi curado. E quando os pais chegam à presença dos fariseus, eles são diretos em confirmar que aquele ali realmente era o filho deles, e não há dúvida de que aquele menino, aquele homem, um dia nasceu cego e era um cego de nascença. Mas parece haver um constrangimento deles em responder a respeito daquele que curou o filho deles. Então eles se recusam a mencionar Jesus Cristo, muito provavelmente. Eles sabiam que Jesus havia curado, mas eles pedem para que, a respeito disso, falem com o filho, porque ele tem idade para falar sobre esse assunto. E quando eles dizem que ele tem idade, eles estão dizendo que ele tem uma maioridade civil para estar diante de um interrogatório. Ou seja, ele tinha pelo menos 13 anos, que era a idade dentro daquele contexto judaico que dava ao menino, ao homem, a capacidade de se posicionar civilmente. Então, esse menino ou homem já tinha uma idade suficiente para ele responder por si só, porque o testemunho dele era válido. Ele não era um menor de idade. Então, eles parecem estar constrangidos por responder sobre Jesus. E nos versículos 22 e 23, João nos explica a razão pela qual esses pais estavam constrangidos, porque já estava organizado dentro da sinagoga em Jerusalém que se alguém confessasse que Jesus era Cristo, ele devia ser expulso, ou seja, havia uma pressão social do judaísmo, da religião, para que não confessasse a Cristo, a Jesus como Cristo, e é por isso que eles passaram a bola para o filho, dizendo: ele tem idade, ele vai responder por si, porque aqueles pais não estavam dispostos a sofrer alguma retaliação dentro da sinagoga. Então eles se esquivam dessa resposta e passam a bola para o filho. Então, a partir do versículo 24, eles chamam novamente o cego para novamente responderem diante dos fariseus, e a questão continua a mesma. Eles querem forçar esse cego a não falar sobre a divindade de Cristo ou sobre a grandeza de Cristo.
Então, eles falam o seguinte: da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Isso quer dizer que esses homens estavam pedindo para que o cego falasse algo que eles julgavam ser verdadeiro, ou seja, fale a verdade, porque a verdade é que esse homem é pecador. Então eles estavam constrangendo o cego a falar algo sobre Jesus Cristo que eles queriam e criam que era aquilo que deveria ser dito. Ou seja, eles não queriam que Jesus fosse apontado como um homem que é capaz de curar a enfermidade desse cego. Então, eles falam, confirma que esse homem é um pecador. E aí no versículo 25, parece que está crescendo diante desse homem a capacidade de compreender quem Jesus Cristo é. Então ele passa a retrucar, ele passa a usar argumentos que dão a ele a capacidade de fazer esses fariseus pensarem e confrontar esses fariseus. Então ele retruca e diz: se é pecador, eu não sei. Ou seja, ele não abre mão de se posicionar, ainda que ele aqui ainda não tenha claramente se colocado, né, do lado de Jesus Cristo, mas ele não está nem um pouco interessado em se fazer contar entre os fariseus e aquilo que eles estavam pensando. Então ele diz: se é pecador, não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Ou seja, esse homem, ele sabe o que ele viveu, ele sabe o que ele enfrentou, ele sabe o que ele passou e ele não abre mão de entender aquilo como uma verdade rica, uma verdade profunda daquilo que ele viveu. E no versículo 26, eles insistem novamente em perguntar: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ou seja, a gente vê que eles não estão satisfeitos, eles novamente questionam. É como se eles estivessem ali querendo a todo custo colocar o cego debaixo desse pensamento desses fariseus. Então, no versículo 27, ele parece colocar a sua verdade ali e se posicionar verdadeiramente do lado de Jesus Cristo, porque ele diz: já vos disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Ou seja, ele está usando até mesmo de uma ironia, de uma capacidade argumentativa aqui para dizer: vocês estão querendo forçar a barra a todo custo. Se vocês estão fazendo isso, eu estou achando que vocês querem ser discípulos de Jesus. E aí ele levanta a fúria, a ira desses fariseus, porque os fariseus passam agora a injuriar ele, passam a insultá-lo, provavelmente começaram a gritar, houve, né, um burburinho ali, houve uma exaltação desses fariseus, e eles falam: discípulo és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, eles se colocam ali ofendidos por estarem contrapostos entre Moisés e Cristo. Eles dizem ser discípulos de Moisés, enquanto o cego agora parece estar realmente do lado de Jesus. E eles usam um argumento de, falar sobre algo que já tinha sido dito. Porque se eles sabiam que Moisés procedia de Deus, eles também deveriam saber que Jesus procedia de Deus. E é o que Jesus Cristo já tinha dito aos fariseus no capítulo 5, versículo 46, quando ele diz assim: porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Ou seja, se você sabe que Moisés vem de Deus, você deveria saber que Jesus Cristo também vem de Deus e é o Filho de Deus e o próprio Deus, porque Moisés escreveu sobre Jesus. E no versículo 29, eles sabem que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Ou seja, eles insistem em menosprezar e não reconhecer Jesus Cristo. Olha que tristeza, essa cegueira que, né, todas as evidências estão apontando para a grandeza, para a divindade de Cristo. O relato do cego, o próprio relato dos pais, o milagre que Jesus Cristo operou, e parece que eles permanecem na cegueira, eles permanecem lutando
para não crer. O pior cego é o que não quer enxergar. E nos versículos 30 até o versículo 33, aqui agora esse homem ele começa a dar um lindo relato de tudo que ele passou e ele traz afirmações sobre quem Cristo é. E parece que ele chega num ápice onde aquilo que ele passou a entender sobre Cristo vai crescendo na sua vida e o seu entendimento ele vai sendo aprimorado. A gente tem que lembrar que esse homem é um cego de nascença. Ele é um homem que muito provavelmente não teve uma instrução ou uma capacidade de, se desenvolver intelectualmente, inclusive. Ele vivia como um mendigo, ele era conhecido como um pedinte. Então, você tem que entender que esse homem ele tinha uma séria dificuldade social por conta de tudo que ele já viveu. E olha como Deus dá sabedoria àqueles que são simples. Olha como Deus usa pessoas humildes, pessoas simples como esse cego. Porque no versículo 30 ele começa uma resposta afirmando várias coisas sobre Jesus. E ele diz: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Ou seja, ele conseguia identificar, apesar de ter as suas dificuldades ali para elaborar algum pensamento mais profundo teológico, ele estava dizendo que ele reconhecia a origem de Jesus Cristo, porque ele sabia que somente alguém que procedia de Deus poderia operar alguma coisa tão miraculosa quanto livrá-lo da cegueira. E olha o que ele diz: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Você sabe que no Antigo Testamento nós não temos muitos relatos de cegos sendo curados. Na verdade, a gente tem apenas um relato lá em 2 Reis, capítulo 6, onde o profeta Eliseu ele fere, os olhos de um exército inimigo para depois restaurar a visão deles, mas nada comparado ao que Jesus Cristo fez. Nenhum cego de nascença, nem nos registros da tradição judaica foram documentados, ou seja, era algo que nunca havia sido manifestado ali na realidade do povo judeu, do povo de Israel. Então esse homem, ele fala, Jesus Cristo fez algo que nenhum homem pôde fazer. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Ele não poderia tocar em mim, ele não poderia restaurar a minha saúde, ele não poderia me transformar de um cego de nascença a um homem que vê perfeitamente, porque ele entendia a grandeza da majestade de Deus. Então, esse homem ele vai crescendo em entendimento a respeito de quem Jesus Cristo é de uma maneira linda. Ele passa agora da cegueira espiritual para uma visão espiritual muito poderosa, e esse homem agora enxerga, diferente daqueles fariseus que conheciam tanto a palavra, que conheciam tanto as escrituras, mas insistiam em ser cegos diante da realidade que ele estava diante deles, a realidade de Jesus Cristo como Filho de Deus, como Senhor, como aquele que pode curar, aquele que pode libertar, aquele que pode sarar. E aqui é muito interessante a gente se lembrar daquilo que é o propósito desse evangelho. Lá no capítulo 20, versículo 30, diz que, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E no versículo 31 diz: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida em seu nome. Ou seja, o próprio evangelista João, ele deixa claro que os sinais de Jesus Cristo e aquilo que ele registrou foi para que houvesse uma fé de que Jesus é o Filho de Deus. E parece que isso está bem claro na vida desse homem, porque ele sai de uma cegueira que é física, mas ele avança para agora ser um homem que enxerga espiritualmente que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas os fariseus permanecem na cegueira. E no versículo 34, eles retrucam: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. E agora os fariseus, eles expulsam esse homem, e parece ser a expulsão dessa
comunhão na sinagoga, então o homem agora ele não está mais inserido dentro da sinagoga, dentro dessa vida de comunhão dentro da religião judaica. Mas esse homem está em paz porque ele entendeu que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele enxerga. E eu quero concluir hoje dizendo para você que está me ouvindo que nós precisamos aprender a verdadeiramente compreender aquilo que está diante dos nossos olhos. Nós não podemos ser aqueles cegos que não querem enxergar. Essa é a pior cegueira, sabe? Nós temos tantas bênçãos diante de nós, nós temos tantas manifestações gloriosas de Jesus Cristo e que em nenhum momento nós deixemos de ser aqueles que confiam, que creem, que enxergam isso. Nós podemos, sabe, muitas vezes nos entristecer, as circunstâncias muitas vezes não são como nós gostaríamos, mas nós não podemos abrir mão de ter os nossos olhos espirituais abertos para a grandeza e para a majestade de Deus. Não deixe de ser alguém que confia no Deus que te dá o ar para você respirar todos os dias. Não deixe de ser alguém que agradece pelo sol que nasce e se põe, pela lua, pelo céu, pelas estrelas. Não deixe de ser alguém grato pela obra que Jesus Cristo realizou na sua vida. Esse cego, ele tinha muitas dificuldades, muitas incompreensões, talvez muitas tristezas que ele carregou durante a vida, mas ele tinha uma certeza: eu era cego, agora eu vejo. Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me transformou, e agora ele tinha os seus olhos espirituais abertos. Em contrapartida, nós temos os fariseus, né, tão eloquentes, tão conhecedores, tão versados nas Escrituras, mas que não conseguiam enxergar o favor de Deus diante da frente deles na pessoa de Jesus Cristo. E que nós não sejamos essas pessoas que não queremos enxergar a beleza da vida, a beleza da manifestação de Cristo, e que nós sejamos aqueles, como esse cego, que podemos enxergar a bondade de Deus e a grandeza dele. Abra os seus olhos espirituais e eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, fez e fará nas nossas vidas. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é um Deus que nos dá tantas bênçãos, Pai, tantas riquezas, e que nós sejamos aqueles, meu Pai, que reconhecem a Tua majestade, que reconhecem a Tua bondade, que o Seu nome seja exaltado, glorificado através das nossas vidas, que o Seu nome, Pai, seja engrandecido através do nosso viver, e que nós possamos cada dia mais confiar em Ti, Senhor, entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus, entender a grandeza da Tua majestade e desfrutar, meu Deus, daquilo que o Senhor fez e faz todos os dias nas nossas vidas. Nós Te adoramos e Te bendizemos. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida abundantemente.